Esta é minha filha Gabriela. Ela é a primogênita. A formação dela é fisioterapeuta. E esse é meu filho, João Fagner, que tem 28 anos. Ele tem uma deficiência múltipla, que, graças a Deus, nós conseguimos conviver bem com ele, com essa deficiência. Meu nome é Gabriela, eu sou fisioterapeuta, me formei no ano de 2010 pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano, em Mogi das Cruzes. Atualmente eu trabalho numa clínica de reabilitação voltada para os idosos, também em Mogi das Cruzes, e nesses 10 anos, né, de formada, eu trabalhei nas áreas de hidroterapia, que é atendimento dentro da água, atendendo as crianças, adultos com algum tipo de patologia, né? Então deficiência física, adulto, acidente vascular encefálico, traumatismo raquiomedular, crianças que têm atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral, síndrome de Down. E também trabalhei numa clínica durante 7 anos de reabilitação, também atendendo todo esse público, né, que é voltada para a área neurológica. E a fisioterapia, para mim, eu só tenho a agradecer a minha mãe, primeiramente, por ter me incentivado, né? Meu pai também por ter me incentivado. E hoje eu só tenho a agradecer a ela por eu hoje ter me encontrado e amar essa profissão. Que além da gente conseguir ter o contato com o público, né, ter o contato com as pessoas, a gente também pode ter o prazer de ver a evolução, né, das pessoas. Então, para mim é muito gratificante trabalhar nessa área e receber diariamente o carinho e a atenção dos meus pacientes. Eu fico feliz, né, pela fala da minha filha. Ela cresceu, estudou, seguiu todos os padrões que uma mãe, um pai deseja para o filho. Então, eu sou grata a isso. Quanto ao meu filho João Fagner, também construí sonhos. Muitos deles não foram realizados. Aí a minha estratégia foi outra. E em cima disso, continuo construindo sonhos de poder ajudar, colaborar, ajudar as famílias e me ajudar, porque quando nós ajudamos o outro, nós ajudamos a si próprio. E de qualquer forma, independente da deficiência dele, os meus sonhos estão sendo realizados também. Porque uma criança com deficiência, ela realiza os nossos sonhos também. Porque quanta coisa ele não fazia, hoje ele faz. Quanta coisa que eu não imaginava que podia existir, hoje eu sei que existe. Então, é uma diversidade na vida da gente. E isso flexibilizou a minha vida, sim, porque eu tive que ser flexível a muitas coisas. Eu tive que adaptar a muitas coisas. E eu acho que a vida do ser humano, ela é assim. Nós construímos nossos sonhos, mas os caminhos tomam outros rumos, mas nossos sonhos continuam sendo realizados. Quando a gente inicia um atendimento fisioterapêutico, a gente primeiro avalia o paciente e questiona ele sobre o que ele espera com o tratamento, né? Porque às vezes o que eu espero não é o que o paciente espera. Então a gente faz uma avaliação, questiona a parte física, avalia a parte
social e questiona ele o que ele espera da fisioterapia, né? Eu tenho muitos pacientes que eles só querem conseguir independência dentro de casa, eles querem conseguir andar, principalmente as mulheres, né, que são donas de casa, então elas só querem poder lavar uma louça, só querem poder estender a roupa sem depender de ninguém, poder se cuidar, poder colocar um sapato, uma meia com independência. E aí a gente trabalha através disso, exercícios voltados para essa necessidade do paciente, né? Então, fortalecimento global, muitas orientações, porque o tratamento ele se inicia sim na terapia, porém ele tem que ser estendido até a residência, porque a maior parte da vida dessa pessoa é dentro da casa dela. Então ela tem que trazer também o que é aprendido na terapia dentro da casa dela para treinar, né? Eu falo que assim, a fisioterapia é um conjunto. Para estar tudo certo, precisamos ser vários aliados. Então, a família também é muito importante, a vontade que a pessoa tem em querer se esforçar também é muito importante, e seguir as orientações que os fisioterapeutas dão, né? No meu caso, que eu atuo mais na área neurológica, é isso, né? É isso que faz o paciente evoluir, e é isso que faz ele melhorar. E a gente tem um ganho diário, não é só um ganho a longo prazo, não. A cada dia que a gente percebe, a gente faz os exercícios, a gente percebe que o paciente ele melhora. Então, ele ganha um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e isso é muito importante, né? Diferentemente de um efeito imediato, a fisioterapia neurológica é a longo prazo. Então, os ganhos, eles são adquiridos diariamente. Por isso, a importância de ser executado todas as orientações que a gente passa para esses pacientes. E é gratificante ver a melhora deles, né? Que eles conseguem trazer pra gente essa realidade falando, né? Explicando. Nossa, hoje eu consegui subir escada, hoje eu consegui lavar uma panela, hoje eu consegui sair e entrar do carro sem dificuldade. Isso pra gente é muito gratificante, né? Então a recompensa é maravilhosa por poder atuar nessa área e ver que realmente o nosso trabalho faz diferença na vida deles. Os pacientes que sofrem um acidente vascular encefálico, né, que é conhecido como derrame, era um paciente ativo que andava, fazia todas as suas coisas com independência, e aí do nada ele se torna totalmente dependente. Então a gente tenta incluir a família, porque é a família que vai dar esse amparo a princípio, né? Então tornar aquela pessoa útil dentro da limitação dela. Então se ela só consegue escovar um dente, então você vai incentivar e orientá-la a escovar um dente. Se ele só consegue colocar só um lado da meia no pé, então ele só vai fazer isso. Se ele só consegue colocar o tênis, não consegue amarrar, é isso que ele vai fazer. Então trazer também um pouco de responsabilidade para essa pessoa é importante, porque os familiares, às vezes eles pecam em relação no excesso de não deixar a pessoa fazer nada, porque achando que pode machucar, que pode se cansar, que agora não é a hora, ou por simplesmente não ajudar em nada. Esses dois lados é complicado. O primeiro porque às vezes a pessoa tem capacidade de fazer determinada atividade, mas não faz porque o familiar não permite, e acaba perdendo essa oportunidade de melhorar o seu desempenho. E quando não é ajudado, realmente ele não vai conseguir fazer nada, então ele vai ficar numa cama ou numa cadeira de roda sem nenhuma ajuda, e vai perder, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente tem por exemplo, um acidente vascular encefálico, os primeiros 6 meses eles são determinantes para a pessoa ter uma evolução significativa. Então é nesse momento que a gente tem que dar estímulos, tem que orientar, tem que ir atrás. E a família é a fundamental peça nesse aspecto, porque ela que vai ajudar essa pessoa nas necessidades que realmente ela não tem condição naquele momento, e deixar ela participar das atividades que ela consegue. Então, a nossa maior aliada nesses casos é a família. Então a gente orienta muito, a gente dá muito exemplo de como ajudar, né? A gente faz adaptações, então não consegue escovar o dente assim, então a gente engrossa o cabo para tentar ajudar. A gente faz uma série de
de adaptações e posicionamentos dentro de casa. Então tem que mudar o remanejamento. Então se a cama fica de um lado, então vamos deixar a cama do outro lado para facilitar. Então a nossa função é facilitar a vida daquela pessoa até que ela consiga recuperar totalmente ou parcialmente aquela função que ela acabou perdendo. A terapia se estende totalmente à família. A terapia normalmente ela dura 1 hora, 2 ou 3 vezes na semana. Então esse período é o período que a família ela tem que vir junto, trazer as questões, trazer as dúvidas junto à fisioterapeuta para que assim seja esclarecido e que a família aprenda as orientações, tenha essa noção dentro de casa e aplicar as coisas que foi feita na terapia. Porque o paciente ele vai ficar lá a maior parte do tempo. Tem dia que ele não vai fazer fisioterapia. Então ele precisa sim ter um amparo, uma assistência bem estabelecida pela família e pelo fisioterapeuta para ele ter uma recuperação, né, ideal. E é sempre importante assim explicar para o familiar que assim, a questão neurológica ela é muito diferente da questão ortopédica. Quando você quebra um osso, você fica um tempo lá com o braço imobilizado, vai sim calcificar o seu osso, vai colar novamente. No sistema neurológico é diferente, né? A gente sabe que hoje tem N técnicas e alternativas para tentar fazer com que essa pessoa tenha essa recuperação, mas o sistema neurológico é diferente, ele ampla, é muito maior, não é só a parte da função neurológica, tem muita coisa envolvida além disso. Então é importante também a pessoa ter essa percepção e saber que a participação da família, a interação com outras pessoas, atender a necessidade daquela pessoa naquele momento é muito importante para a evolução desse paciente. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a missão não termina, né? Porque nós viemos aqui para fazer algo. E tem tempo determinado. Nós sabemos disso. Mas enquanto estivermos aqui, eu acredito que cada um deve fazer com amor, com empenho, com sabedoria, respeitando, principalmente trabalhando com deficiência, respeitando a limitação do outro, respeitando a vontade do outro, respeitando o direito do outro. A nossa missão é ter amor com o próximo e respeitando todas as diversidades. Assim que ele quando ele nasceu, eu tinha 5 anos. E eu já entendia muita coisa, né? Então eu era filha única e aí eu tive um irmão. E diferentemente dos outros irmãos das minhas amigas que eu via, ele não conseguia brincar comigo, ele tinha suas limitações. E assim, a gente, quando é criança, a gente leva tudo muito leve, né? A gente não tem a gente não vê dificuldade, a gente só vê soluções quando a gente é criança. Então, eu acabei adaptando várias brincadeiras das quais eu e ele podia brincar, mesmo sem perceber do que eu estava fazendo, né? E quando eu vi, a gente tinha um monte de brincadeiras que a gente fazia, ele mesmo sem andar, ele mesmo sem conseguir falar, e a gente fazia isso praticamente todos os dias. Conforme nós fomos crescendo, eu fui crescendo, eu comecei a ter ele realmente assim como a minha maior preocupação. Então tem que ajudar, tem que fazer, tem que olhar ele realmente como uma pessoa que precisa de mais assistência do que outra pessoa. Porém, em todos os momentos da nossa vida, nós sempre, bem antes que existia a palavra inclusão assim tão importante, né, como é atualmente, a gente já fazia isso. Então, a todos os momentos, quando tinha festa, quando tinha aniversário, quando tinha casamento, a gente levava ele. Mesmo quando o local não cabia cadeira de roda, a gente levava no colo. Quando o local não atendia na necessidade, a gente levava ele. A gente dava um jeito, até porque antigamente ele era menor, né? Agora tá um pouquinho mais difícil. Mas assim, a gente sempre incluiu ele em tudo, em tudo. A gente sempre questionou
questionou a opinião dele, né? Então, a gente nunca falou por ele, a gente nunca deixou com que as vontades deles não fossem feitas por conta disso, né? Que ele tem cognitivo, ele entende as coisas com um pouco mais de dificuldade, sim, mas isso não significa que ele não tem autonomia. E ele tem, dentro da nossa casa e na nossa família, ele tem autonomia para pedir o que quer comer, o que quer vestir, o que quer ouvir, com quem quer falar, com quem não quer falar. E eu acredito que a gente conseguiu isso com ele pelo nosso convívio, pela nossa facilidade em lidar com a situação. As dificuldades existem, sim. A cada dia a gente vê que tem dificuldade para lidar. Na maioria das vezes a dificuldade é com as outras pessoas, né? Mas aí a gente consegue lidar. Então, dentro da nossa casa, ele tem essa oportunidade, né, de ser assim. Coisas que talvez em outras casas, em outros lugares não tenha. Eu, como fisioterapeuta, vejo que tem muitas famílias que, assim, a criança realmente ela fica lá no canto e não, ela tem que comer isso, e só vai comer isso, né? Isso, não tem aquela opinião ativa, né? E aí a gente vê que a criança tem potencial para isso. Então eu tento trazer a minha experiência pessoal para minha vida profissional, tentando explicar, olha, aconteceu isso, mas vamos ver, né? Não determina um diagnóstico, né? Já assim, já não coloca ele no status, né? Já não deixa ele, ele não vai falar. O diagnóstico do João, a princípio, quando minha mãe que conta, né? Ele não ia falar, ele não ia andar, ele só ia mexer o olho. E não foi isso que aconteceu, né? Então, se a gente ficasse limitado pensando nisso, olha o quanto que a gente ia sofrer. Então, pelo contrário, hoje a gente vê que aos 28 anos, que vai fazer 28 anos, o ganho ainda motor e neurológico que ele tem. A gente percebe o quanto ele presta atenção nas coisas, o quanto ele faz as coisas pensando no bem dele. A gente teve... devido à minha mãe, né, na área da educação, então ela foi estudar, eu também fui para a área da saúde, né, o meu pai sempre foi muito atento, né, em relação às necessidades dele, então hoje a gente consegue lidar com ele ao nosso viver normalmente, não tem nenhuma limitação importante que a gente fala, a gente não vai conseguir, né? Tudo que a gente quis fazer até hoje a gente fez. Então quando eu queria ir pra praia, ia pra praia, quando eu queria ir pra piscina, ia pra piscina, quando a gente conseguiu fazer com que todas as vontades dele e as nossas conseguisse, até hoje, que a gente conseguisse suprir todas as nossas vontades. E então, pra mim também é importante ter essa experiência, né? Que algumas pessoas ficam olhando pra ele, ai, coitadinho, ele não anda. Não é coitadinho, né? Coitadinho é quem se faz coitado. Ele nunca se fez coitado, pelo contrário, ele sempre se impôs muito em relação às vontades e às coisas que ele quer. Eu acredito que somos nós que temos que nos adaptar à necessidade de cada pessoa. Então, se uma pessoa ela tem uma dificuldade para falar, então a gente vai se adaptar para tentar comunicar com essa pessoa, que seja na escrita, que seja, enfim, procurar um método, né? Ele tem muita dificuldade na fala, mas aí a gente entende o que ele fala, porque ele deu nome próprios para coisas, né? Deu significado. Isso, e a gente, com o decorrer dos anos, que são quase 30 anos, né? A gente aprendeu que ele fala abuchê, a gente sabe que é água, né? A gente tem um cachorro que ele chama de Didi, mas o nome do cachorro é Todinho. Então a gente tem que ter um olhar atento, né? Um ouvido mais aguçado, um olhar mais atento para essas crianças. Eu falo que é criança porque para mim ainda é criança, apesar de ser um homem de 28 anos. Mas pensando numa criança, a gente tem que ficar atento para as necessidades dela, que ela vai dar sinais, mesmo que ela não consiga falar. Você vai saber o que ela quer pelo olhar. Eu sei disso porque eu atendi já crianças assim, que não falava e a mãe sabia o que ele queria só do jeito que ele olhava. Sabia que ele não queria aquela comida pelo jeito que ele olhava. Então, é atenção, né? A gente se desprender, tirar um pouco do nosso tempo para dedicar a eles. E aí a gente, além da gente entender aquele mundo que eu falo que é um mundo muito ainda assim, não complicado, mas é um mundo assim que cheio de descobertas, né, mistérios ainda ali, mas que é muito gostoso de estar, porque assim, quando a gente consegue estar num domingo à tarde, rindo, todo mundo falando, ele interagindo com a gente, é maravilhosa a sensação, né? Agora ele tá nessa fase de ficar mais sempre em casa com a minha mãe, ele tá soltando várias pérolas de frases que ele nunca falava, né? Que ele quer realmente, porque pra ele atualmente tá sendo um momento bom, porque ele tá tendo a minha mãe praticamente 100% com ele,
né? E que filho que não quer a mãe 100%? Então, ele assim, tá super feliz, fala que tá super contente, e a gente percebe, né, essa diferença. E a gente sabe disso porque a gente tem um convívio, né, uma participação na vida dele. E a inclusão sempre esteve presente na nossa vida em tudo. E um momento muito marcante na minha vida foi quando eu casei e ele levou as alianças. Então foi todo o ensaio, ele ficou todo nervoso, ansioso, né? E foi maravilhoso, né? Porque ele conseguiu fazer aquilo que ele queria. Tanto que na hora que ele chegou no altar e me deu a aliança, ele falou, eu consegui. Por quê? Porque pra ele se dedicou para aquilo, do jeito dele. Sim, eu não sei o que estava passando pela cabeça dele, mas ele se dedicou para aquilo. E é muito importante a gente valorizar o sentimento ou a atitude do outro, né? A gente tá num mundo que só critica, né? Que só fala mal e ninguém aponta pro bem. Então tentar valorizar aquilo que é feito também. A gente não sabe o sentimento do outro. Eu tava super ansiosa porque eu ia casar, mas eu não tenho ideia o que passou pela cabeça dele quando eu disse a ele que ele ia levar aliança. Então eu percebo, né, que ele se dedicou para aquele momento. Então, para mim foi muito importante ter ele, né? Ter ele assim tão próximo de mim dessa forma. E a nossa família é isso, né? Sou aposentado, eu sou operador de forno, né? De vidro. Olha, cadê? E inclusive na época que eu trabalhava, o meu horário era só das 14 às 22. E meus colegas comentavam comigo, falando que por que você gosta de trabalhar nesse horário? Aí eu não falava para ele por quê, né? Mas comigo eu tinha, porque a manhã inteira eu tinha que ir para a escola. Então eu tinha depois do almoço livre para mim trabalhar. E quando chegava o sábado e domingo, eu continuava mais feliz ainda, porque é o dia que não tinha aula, é o dia que eu estava descansado para trabalhar. Então quem não entendia daquela situação achava que eu gostava de trabalhar tarde, só das 2 às 10. Para mim era ótimo, porque quando eu estava pensando que não queria trabalhar tarde, eu estava agradecendo a Deus de ter aquele horário, porque aquele horário me levava eu poder fazer tudo que eu tinha que fazer com ele na manhã. E à tarde eu estava livre para trabalhar. Isso por tudo. Graças a Deus eu tenho uma saúde ótima, né? E o desempenho máximo né? Eu falo a parte física, né? De pegar ele lá e levar e tal. Graças a Deus. Tem umas dores sim, é lógico, porque a idade vai chegando, começa a ser uma dor maior, né? Mas graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por tudo, por esse momento, toda a minha vida, porque ele colaborou muito comigo, graças a Deus. O que eu era do que eu sou hoje, nossa, já aprendi muita coisa. Todos crescem juntos. E tenho certeza disso, que estou aprendendo ainda, dia a dia, porque a luta ela é grande.